Olá, seja bem-vindo ao Band Entrevista. Estamos na contagem regressiva para as eleições 2022. No próximo final de semana, a partir das 8 da manhã, 156 milhões de eleitoras e eleitores brasileiros estão aptos a votar. Somente em Minas Gerais são 16 milhões. Para que tudo corra bem, no maior evento da democracia brasileira, um grande esquema de segurança já está definido. Para falar desse trabalho aqui na nossa região, o Band Entrevista de hoje recebe o Major Augusto Carvalho Nascimento, ele que é chefe do Centro de Operações da PM na 9ª região, o famoso Copom. Major, obrigado pela sua presença no Band Entrevista. Eu que agradeço a oportunidade. Participa da nossa entrevista a jornalista e apresentadora do Band Cidade, Vanessa Pires. Vanessa, prazer estar com você aqui de novo. Prazer é todo meu estar com vocês dois. Major, a gente sabe, né, a gente tem acompanhado de algumas semanas, do início do mês para cá, um grande esquema de segurança, né, a preocupação das forças de segurança em Minas Gerais para que tudo transcorra bem no dia 2 de outubro, dia da votação. A gente pode falar quando começa efetivamente esse policiamento nas ruas, além desse planejamento que a gente já tem acompanhado? Sim, desde meados do mês de agosto, quando os equipamentos começaram a chegar ao cartório eleitoral, o policiamento na cidade já foi alterado, com atenções voltadas para aquele lugar, e o policiamento precursor, de fato, ele vai ser lançado a partir das 22 horas do dia que antecede a data do pleito, para evitar aqueles crimes de boca de urna e a derrama, né, de material de propaganda nas imediações dos locais de votação. Além dos quartéis, né, vão ser montados ponto base, né, uns locais específicos que a polícia vai estar esparramada por toda a cidade para que seja ampliado esse efetivo e essa ronda, diríamos assim? Sim. Só em Uberlândia são 21 bases de segurança comunitária. São aqueles veículos no modelo Ducato. Eles vão estar posicionados como ponto de referência para que o cidadão seja encaminhado até ali em caso de necessidade de registro de ocorrência ou de algum tipo de orientação específica no dia do pleito. E os demais acionamentos podem ser feitos pelo 190, onde a pessoa será orientada a procurar, seja a delegacia da Polícia Federal, da Polícia Civil, o caso que vai determinar o destino. Então, existem casos mais graves, aproveitando esse embalo, de que alguns casos menos graves são resolvidos ali mesmo, então, na base da Polícia Militar, outros já são conduzidos. Como que funciona assim? Como que a gente pode dividir essa situação? Qual é um crime mais grave? Enfim. Então, a natureza do fato é que vai determinar a condução e o destino das pessoas no dia. Se tratar de um crime eleitoral, por exemplo, o registro de ocorrência vai ser feito e o destino vai ser a Polícia Federal. A Polícia Federal autua em flagrante se for verificado que a pessoa de fato se encontrava na prática de uma infração penal de natureza eleitoral, tudo devidamente acompanhado pelo juiz eleitoral, que é a autoridade de polícia eleitoral no dia do pleito. O senhor citou Polícia Federal. É importante a gente salientar, Major, que esse trabalho ele acontece no âmbito da 9ª região, que englobam 18 municípios, o senhor me corrija se eu estiver errado, mas também é um trabalho conjunto, Polícia Militar, Polícia Federal, Polícia Civil, Ministério Público. Como é que é essa parceria, né? Como é que é essa somatória de forças para que a gente tenha um dia de votação tranquilo? Sim, a região, conforme o senhor falou, dos 18 municípios, eles integram o que a gente chama de Centro Integrado de Comando e Controle. Isso é um aglomerado de esforços que são reunidos sempre que ocorrem eventos dessa natureza, a gente costuma dizer de natureza multitudinária, de interesse difuso, e no dia especificamente é instalado um sistema de comando de operações. E esse sistema de comando de operações ele engloba a permanência e a presença de representantes dos órgãos necessariamente envolvidos, no nosso caso a Polícia Militar, no caso do pleito, né, eleitoral, a Justiça Eleitoral, na figura dos magistrados, dos promotores eleitorais, indiretamente dos mesários, que são os titulares da mesa receptora, a Polícia Civil e Federal de natureza imediata, pois permanecerão nas respectivas delegacias, todos interligados no mesmo sistema de comunicação, acompanhando para e passo os eventos que se sucederem no dia. Eu acredito, né, Major, que estrategicamente a gente não precisa falar em números de efetivo,
mas a gente sabe que na própria Polícia Militar houve uma ampliação aí, então, da quantidade de homens e mulheres, de militares que vão estar empenhados durante as eleições. O senhor falou que começa às 22 horas do dia anterior e se estende até quando? Até o final, efetivamente lançado em campo, até o final do pleito, da apuração. A votação encerra-se às 17 horas, mas inicia-se o processo de apuração. E a gente sabe que existe uma movimentação dos representantes de partidos acompanhando as apurações parciais. Então, a Polícia Militar permanece também com um dispositivo operacional especial lançado para esse dia, enquanto houver essa movimentação atípica de pessoas em torno do cartório eleitoral. Como que é feito o trabalho da polícia, inclusive do Centro de Operações, do Copom, que é quem recebe as ligações do 190, né, em relação às denúncias feitas no dia das eleições, quando se trata de crimes eleitorais? Porque a gente sabe que vocês estão ali também recebendo vários outros tipos de crimes que, infelizmente, acaba que continua ocorrendo. Mas em relação a crimes eleitorais, como que é feita essa apuração, essa checagem? Quando vocês recebem a ligação? Porque creio que pode haver também denúncias falsas, né? Sim. O Copom, através do 190, continuará como sendo o tridígito de referência, de acionamento da população. Se nós recebemos uma ligação que noticie um flagrante de algo que esteja acontecendo no momento, em se tratando de infração, seja de natureza eleitoral ou não, o procedimento é o mesmo, de destino de deslocamento de uma guarnição policial para averiguação da situação, abordagem dos envolvidos e, se for o caso, a prisão dos infratores. O que muda internamente é que, por uma questão de organização, nós dividimos o esforço policial que está lançado especificamente na operação eleitoral, eles operam em um canal de rede de rádio específica, das demais guarnições que são lançadas no policiamento ordinário da cidade, que operam no outro canal de rede para não haver convergência de informações e para melhorar a celeridade nas respostas. Se exigir a necessidade de investigação, de um levantamento de algum caso que envolva pessoas ou materiais que não estejam visivelmente em flagrante, aí a denúncia é repassada à Polícia Civil e à Polícia Federal, que tem pessoas, né, capazes de fazer a investigação e levantar, se é o caso do cometimento da prática da infração penal. Major, a Vanessa falou, né, da ligação da população, quer dizer, além do trabalho preventivo, né, a simples presença da Polícia Militar já inibe todo e qualquer tipo de extravio da lei, se é que a gente pode dizer assim, mas o trabalho da Polícia Militar numa situação durante as eleições, ela pode ser acionada, ela pode ser provocada via a denúncia da população, quer dizer, o cidadão ele também pode colaborar informando atos ilegais que porventura ele possa presenciar, e a própria Polícia Militar, ela diante de uma situação que esteja em desacordo com a lei, ela age também? Como é que a Polícia Militar entra em ação caso precise? Sim, sim. Se nós considerarmos o dia específico do pleito eleitoral, por exemplo, a pessoa pode denunciar através do 190 uma prática que ela desconfie que esteja em desconformidade com a lei. O nosso policial militar que atende o telefone, ele tem formação técnica capaz de fazer o filtro e de interpretar se se trata de um crime, de uma infração penal eleitoral ou não, se aquilo é permitido. Se tratar de um crime, de uma infração penal, o policial vai dar o destino para que uma guarnição, para que uma unidade policial faça a intervenção em loco. Sim. Se um policial militar perceber, verificar de iniciativa algo que esteja em desconformidade com a legislação eleitoral, ele também de ofício, ele intervém, ele adota as providências, porque normalmente, legalmente, todas as infrações penais que dizem respeito à matéria eleitoral, elas são de natureza penal pública e incondicionada. Então, independe da vontade de quem quer que seja do público de tomar providência. A incolumidade pública é o sujeito passivo e o Estado é o interessado na persecução criminal desses casos. Até porque, né, Vanessa, o cidadão necessariamente ele não tem a informação, ele presencia um fato e ele acha, supõe que pode ser ou não um crime. Uhum. E aí nessa triagem, nesse filtro, a Polícia Militar ela consegue até orientar. Já do outro lado, o candidato ele tem a obrigação de saber como é que é a legislação eleitoral para ele não incorrer num crime. E aí, se a polícia pegar, é um estado de flagrante como outro qualquer, porque ele é obrigado a saber da legislação, né, Major? Exatamente.
Quando a gente fala em relação aos crimes, são diversos que a gente flagra em todas as eleições, infelizmente, a gente sabe que o Tribunal Regional Eleitoral tem uma grande preocupação com aglomeração. Ou seja, a pessoa, quando ela está indo para a sessão fazer, deixar ali o voto dela, ela às vezes está caracterizada com a camiseta do próprio candidato, o que não é proibido, mas ela não pode ficar quieta ali, conversando com a vizinha, achando que está tudo certo. Como que é feita a abordagem da polícia em situações de aglomeração? Se a pessoa está há um tempo já ali, vocês observaram que é de má fé, já é feita a abordagem para ser conduzida, ou primeiro é feito um alerta? Como que funciona essa abordagem? Perfeito. Normalmente as pessoas se aglomeram involuntariamente. Para essas pessoas, a abordagem é no sentido de dissuadi-las de forma orientativa, sem uma intenção de tomar uma providência policial que vá desaguar na esfera criminal. Quando a polícia percebe que existe algum representante de algum partido ou de algum candidato que intencionalmente está arrebanhando pessoas com a intenção de interferir no ânimo de quem está indo votar, aí nesse caso sim, é feita a qualificação dessa pessoa que representa o partido, é feito o boletim de ocorrência descrevendo a conduta da infração penal eleitoral e a condução das pessoas para que o delegado da Polícia Federal faça as oitivas. Por isso as pessoas devem ficar atentas, Exato. Mesmo que não seja intencional, pode estar cometendo um crime, Sim, certamente. Uhum. Major, o Band Entrevista vai fazer um breve intervalo, depois na volta, Vanessa, a gente gostaria de falar de pontos específicos, tipo transporte de eleitores, claro, boca de urna. Então, na sequência, a gente continua conversando com o Major Flávio Augusto de Carvalho Nascimento, ele que é chefe do Centro de Operações da 9ª Região, também conhecido como Copom. Depois do intervalo, mais um pouquinho do nosso bate-papo sobre eleições 2022. A identidade do Brasil é feita de cores, crenças e ideias diferentes. Respeitar as diferenças é essencial, afinal, não há paz sem tolerância. Nossas eleições são transparentes, confiáveis e a base da nossa democracia. Todo voto tem o mesmo poder de definir a sociedade que queremos ser. Respeitar as diferenças, votar bem informado. A Assembleia apoia o programa do TRE-MG contra a desinformação. Assembleia Legislativa. Poder e voz do cidadão. No fim de semana imperdível do Bahamas, tem tudo pra você economizar. Leite longa-vida Italac 4,29. Biscoito Cracker Rum Maisena Marlã 170 gramas 2,18. Milho verde Minas Mais lata 170 gramas 2,49. Fraldinha Friboi 29,98 kg. Suco integral Bratz 900 ml 6,99. Devassa por malte 350 ml 2,49. Sabonete Motivos 1,19. Seu fim de semana é muito melhor no Bahamas. Aqui na Fiauto Peças e Serviço você faz revisão e manutenção do seu carro ou picape, suspensão, freios, direção, ar-condicionado, alinhamento e balanceamento, parte elétrica, troca de óleo e muito mais. Chuva chegando, Elias, que oferta? Perfeitamente, 30% de desconto em toda a linha de palhetas. Fiauto Multimarcas, vem pra cá! Atenção você pequeno, médio e grande empresário, lugar certo para você abastecer o seu bar, restaurante e mercearia aqui no Cervejeiro Bebidas. As melhores marcas com os menores preços em água, cervejas, destilados, refrigerantes e energéticos, né, Nelson? É isso mesmo, negociamos grandes volumes para lhe garantir o menor preço. Cervejeiro Bebidas, vem pra cá. Venha fazer seu lanche ou suas refeições aqui no Roma Mall. Praça de alimentação completa, drive-thru, supermercado, empório e muito mais. Não é isso, Wagner? É isso mesmo. Venha você e traga sua família para uma nova experiência em gastronomia, compras, lazer aqui em Uberaba. Roma Mall, vem pra cá. Pessoal, olha só as novidades na educação da Prefeitura de Uberlândia pro ano que vem. Tem muita tecnologia! Uhul! O Digitando Futuro vai ser todo renovado, com quase 3.000 Chromebooks educacionais ultramodernos que agora vão para dentro das salas de aula. A escola de tempo integral tá prontinha e ficou show! E a Prefeitura vai construir ainda mais 3 escolas do Shopping Park, Glória e Canaã. Ao todo, serão mais de 1.300 vagas. E mais! O uniforme terá bermuda e, além das aulas de robótica que já funcionam, a Prefeitura vai criar centros de tecnologia com aulas de programação, metaverso, criação de aplicativos, inteligência artificial, até de montagem de drones. Uhul! Aí vou eu pra galera!
Isso é cuidar bem da educação, das crianças e dos nossos jovens. Prefeitura de Uberlândia. Fazer mais, Fazer bem. Nacional Peças e Serviços em autoelétrica e ar-condicionado e veículos leves, pesados e agrícolas. Aqui, além do melhor atendimento, tem um grande estoque com as mais variadas peças na linha elétrica e ar-condicionado, hein, Giovana? É isso mesmo. Aqui a gente tem um grande estoque e uma equipe preparada para te atender. Nacional Peças, vem pra cá! Na Prudente de Moraes, Casa de Carnes Empório Bandeirantes. Há 34 anos oferecendo os melhores cortes em carnes, linguiças, quibes e muito mais. E ainda um completo empório com vinhos, cachaças, queijos, castanhas, tábuas de frios e muito mais, hein, José? Isso mesmo. O melhor sabor bovino está aqui. Casa de Carnes Empório Bandeirantes. Vem pra cá! A opção certa para a sua festa no Ilha do Marajó em Uberaba é Templo da Bebida, a conveniência onde você encontra as mais variadas bebidas e tudo para a sua festa. Congelados, petiscos variados, carvão, gelo e muito mais, hein, Danilo? Isso mesmo, e mais praticidade no seu melhor momento. Templo da Bebida. Vem pra cá. Qual Minas Gerais você quer? A que o governador será inimigo do presidente Lula? Em PT eu não voto. Ou a Minas Gerais, onde o governador e presidente jogarão juntos pelos mineiros? Nós temos que eleger o companheiro Calil para que ele possa fazer as transformações que Minas Gerais precisa. Agora, o que é fundamental é a eleição do presidente Lula para a presidência da República. Calil 55, do lado do Lula, do lado do povo. Band Entrevista de volta, hoje falando do esquema de segurança preparado pela Polícia Militar de Minas Gerais durante a votação no dia 2 de outubro, recebendo Major Flávio Augusto de Carvalho Nascimento, ele que é chefe do Centro de Operações da 9ª Região. Major, falávamos, né, Vanessa muito bem lembrou sobre a questão das aglomerações. Eu gostaria de saber do senhor o seguinte, estamos vivendo uma eleição atípica, né? Muito tem se falado de polarização, grupos que apoiam estritamente candidato A e grupos que apoiam candidato B. E não só na nossa região, mas em todo o Brasil, nós presenciamos, noticiamos casos extremos de violência, né? Aqui em Uberlândia mesmo, Uberaba. Gostaria de saber do senhor o seguinte, se existe uma preocupação além da Polícia Militar em função desse momento eleitoral que nós estamos vivendo, que o Brasil está enfrentando. Existe sim. A Polícia Militar, assim como os demais agentes envolvidos, né, no gabinete voltado para os trabalhos do pleito eleitoral, tem atenções voltadas para a possibilidade de aglomeração de pessoas em locais estratégicos, para que a gente antecipe eventuais abordagens e faça dissuasão de pessoas que possam estar de ânimos exaltados no dia do pleito. A gente pede e tem orientado as pessoas nos canais de comunicação que evitem também fazer propaganda para o seu candidato no dia do pleito, porque esse não é mais o momento adequado do ponto de vista das eleições, como um processo. É vedado aquela propaganda eleitoral com a intenção de influenciar no ânimo de outras pessoas e como a política ela tende a levar as pessoas à paixão pelo seu candidato. No dia da votação, as pessoas, se quiserem colaborar com a segurança pública, elas podem se manter da forma mais discreta possível e evitar essas circunstâncias de aglomeração de pessoas, de confronto com outros grupos que representem outros candidatos, para que a gente evite o mal maior. Agora eu creio... A propaganda ela já passou o prazo, mas ela pode soar como uma provocação, né? Com certeza. certeza. Esse é o estupim, né, Vanessa? E eu já creio também que depois que sair o resultado, né, principalmente no quesito presidente, talvez não sei se terá ou não um segundo turno, mas independentemente se agora ou mais para frente, a polícia também deve estar trabalhando diferentemente, né, para estar na rua mesmo, no momento da comemoração, né? Sim, sim. Até porque a polícia ela já tem experiência de vivenciar a sensação de quem se sagra campeão, vencedor, e daqueles que saem derrotados, se não houver segundo turno. Então, são dois sentimentos muito fortes. Por isso que o policiamento é diferenciado e as atenções são voltadas para essas circunstâncias, sim. Agora, existem situações específicas, eu acredito que seja importante, Major, a gente falar a respeito. Lei seca, o que está pré-estabelecido pela Justiça Eleitoral em Minas Gerais? Sim. A lei seca
propriamente dito, não é uma lei, não é uma portaria do TSE, tem força normativa segundo o Código Eleitoral para regular, para normatizar as ações civis no dia do pleito. Então, normalmente, geralmente, em tempo de eleições, como ocorre agora, o TSE ele ratifica o que já é editado de se proibir o comércio de bebida alcoólica no horário de 6 às 18 horas, que é exatamente um período do dia que abarca todo o tempo de início e de término das eleições. Certo. Então as pessoas devem estar atentas, porque ainda que elas desconheçam dessa proibição, os comerciantes têm o dever de conhecê-lo para evitar a prática da mercancia e evitar o dissabor de ser abordado pela Polícia Militar e ser enquadrado eventualmente nessa prática que contraria uma norma estabelecida pelo Tribunal Superior Eleitoral. Então, no domingo, 2 de outubro, nesse horário que o senhor falou aí, 2 horas antes do início da votação e uma hora após a finalização da votação, está proibida a venda de bebida alcoólica em bares, distribuidoras e restaurantes. Perfeito. Inclusive, as pessoas podem consumir na porta de casa também não, né? Como que funciona essa questão dos próprios moradores, assim, ou não? Tem gente que vai no supermercado compra e estoque fica ali, né? E faz uma festa, né? Dia de eleição deveria ser um dia de muita concentração. Muita gente faz festa, reúne toda a família e aí não tem problema. A finalidade da norma é de evitar que as pessoas percam o estado de sobriedade. Impedir que as pessoas comprem a bebida alcoólica através de um sistema de entrega a domicílio é difícil. Impedir que as pessoas estoquem na sua residência e consumam no dia também é difícil, porque não existe a circunstância de averiguar se a pessoa armazena no domicílio dela a bebida alcoólica. Mas o consumo também deve ser evitado e o comércio, como eu falei, é proibido. Então, a Polícia Militar, nesses casos, ela vai fazer a intervenção para orientar as pessoas e, se houver a mercancia, o comércio, para proibir, para fazer valer o que a portaria determina. Agora, Major, falando sobre boca de urna, quando é considerado, né, o crime, e eu creio também que vocês, desde sábado, noite de sábado e madrugada de domingo, já vão estar de olho, né? Porque, infelizmente, ainda tem aqueles candidatos que insistem em poluir as ruas com os panfletinhos e tudo mais. Então, como que vai ser, né, essa vistoria de vocês? E quando é considerado o crime boca de urna, então, ali no dia também da eleição? Todos os locais de votação são monitorados na noite anterior ao pleito por policiais militares e por agentes da Polícia Judiciária. A finalidade é identificar representantes de partido ou de candidatos que promovam a chamada derrama, que é o esparramento de uma grande quantidade de santinhos, né, de panfletos de candidatos, para que a pessoa depare no chão com aquilo quando ela chega na escola, no colégio, para votar. Se identificados, essas pessoas são abordadas ou o partido, né, o comitê é acionado, o REDS é feito e a infração penal eleitoral é comunicada. Se não identificado, uma segunda etapa é evitar que no dia do pleito propriamente dito, as pessoas evitem aquele comportamento ativo de tentar arrebanhar eleitores para determinado partido ou candidato. Como foi falado no início do programa, não é proibido a pessoa manifestar pessoalmente a intenção político-partidária dela. Ela pode vestir a camisa do candidato, pode portar um broche, um boné, desde que ela não tente influenciar outras pessoas a votar no candidato dela, não adote um comportamento ativo no sentido de persuadir, ela não comete infração penal. Mas se houver essa mudança de comportamento, aí a gente já pode falar que configura a chamada boca de urna, que é infração penal eleitoral. A boca de urna, né, que de certa forma está intimamente ligado também à compra de voto, né? Exatamente. Porque o senhor falou em arrebanhar um número maior de eleitores, e depois acredito que a Vanessa vai querer até saber sobre essa questão do transporte legal, mas quando a gente fala de boca de urna, também tem a compra de voto, né? Fala, eu vou te dar X reais aqui para que você vote e depois que você votar, você leva mais um tanto. É um crime que, de certa forma, ele tenta se passar de forma velada, mas a Polícia Militar ela tem um olho clínico para perceber esse tipo de situação. Exatamente. A boca de urna, muito ligada, como o senhor falou, à compra do voto,
ela é a constatação de uma desigualdade do abuso do poder econômico. Porque a gente está acostumado a raciocinar a compra do voto como a troca do voto por um valor financeiro, pecuniário. Mas não necessariamente dessa forma ele se configura. Às vezes a troca por uma caneta, por exemplo, do candidato, de um boné, uma camisa. Algo que aos olhos do eleitor aparente como um benefício, representa uma interferência de determinado partido ou candidato em desfavor de outro que não tem condição de promover a produção desse material para distribuir. Por isso que a prática é proibida. Aqueles que têm condição econômica de produzir e de distribuir esse material sairiam em vantagem em detrimento daquele partido ou candidato que não tem condição. Ainda falando dessa compra de voto, né, de forma direta, financeira ou não, a gente sabe que existem muitos candidatos que acabam oferecendo um transporte para poder, né, e aí tentando agradar o eleitor em troca do voto. E nós temos muitos distritos, a gente tem pessoas que moram na área rural de Uberlândia e, assim, eu creio que a Polícia Rodoviária, juntamente com vocês, tem esse olhar clínico também para saber quando aquele veículo foi oferecido, talvez pela prefeitura, o transporte para facilitar quem mora afastado da cidade, ou quando não, aquilo ali realmente foi algo oferecido por um candidato em troca de voto. Sim, esse levantamento é feito. Os municípios podem, né, promover o transporte público gratuito para os munícipes votarem, mas os partidos e os candidatos não podem fazê-lo de forma intencional no sentido de se beneficiar dessa questão. É crime eleitoral, né, comprar o voto através da oferta do transporte para determinados eleitores que não têm condição de pagar. A gente volta a bater na tecla da desigualdade, do abuso do poder econômico. Aquele partido ou candidato que tem condição de gastar com esse tipo de serviço oferecido, ele sairia em vantagem em detrimento daqueles outros que não têm essa condição. E o próprio eleitor deve estar atento, né? Se ele vai, em primeiro lugar, aceitar uma proposta dessa, já não condiz muito com a atitude de um bom candidato. Sim. Né? E, em segundo lugar, ele pode também estar sendo conivente, ele pode estar cometendo algum crime, o eleitor, ou não? Ele é uma mera vítima daquela indução do candidato? Nesse caso, não. Nesse caso, o eleitor está sendo induzido, né, beneficiado de forma direta, mas ele não se enquadra na conduta daquele que pratica o ato de promover o transporte intencionalmente, com a finalidade de se beneficiar no pleito. Major, a gente está quase caminhando para o final da nossa conversa aqui, mas eu gostaria de saber do senhor o seguinte: claro, todas as atenções vão estar voltadas para votação, né, mas sem se descuidar da rotina, do dia a dia, dos outros crimes e contravenções que normalmente a Polícia Militar já está acostumada a coibir. Quer dizer, se tem alguém mal intencionado aí achando que todas as atenções estão voltadas só para a votação, está enganado, né? Exatamente. Os esforços da Polícia Militar, eles são distribuídos de forma racional e específica, dependendo da natureza do fato, do evento em si. Para o pleito eleitoral, de uma forma pontual, para locais estratégicos e em quantidade proporcional à demanda, e para o policiamento ordinário também, com o esforço voltado para as infrações penais que nós sabemos onde ocorrem, quando ocorrem, os horários do dia e da noite que tendem a ter um volume maior. Então a polícia, ela prima por essa equidade, em não deixar desguarnecido do cidadão em nenhum aspecto, em nenhum momento. Tá certo. Major, olha, quero agradecer a presença do senhor aqui. Acredito, né, Vanessa, que são informações importantíssimas para que a gente possa ter uma votação tranquila no próximo dia 2 de outubro. Em nome da Band Triângulo, do Grupo Bandeirantes, quero agradecer a presença do senhor. A Polícia Militar agradece a oportunidade. Vanessa Pires, nossa apresentadora e jornalista, muito obrigado pela parceria. Imagina, até o dia da eleição estaremos aqui firme, trazendo para você em casa tudo sobre as eleições 2022. Cobertura completa das eleições 2022 aqui na tela da Band Triângulo. Band Entrevista de hoje, então, recebendo o Major Flávio Augusto de Carvalho Nascimento, ele que é chefe do Centro de Operações da 9ª Região da Polícia Militar. Para você de casa, nosso muito obrigado. Nos encontramos no próximo Band Entrevista.